nesse momento, né, o que o São Paulino quer ouvir são os próximos passos, porque já percebemos que o negócio tem muita coisa errada, né? Então, a ideia agora é pensar pra frente. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo tá fervendo politicamente. A TMC vai ouvir a oposição, como vai ouvir a situação também nesse momento delicado. O orçamento foi aprovado. A última reunião no conselho foi bem agitada, né? Com bate-boca e tudo mais. Então é um momento muito delicado. Ivan, pois não. Com a sua experiência de... Desculpa te interromper, mas eu queria te perguntar, com a sua experiência de cobertura de São Paulo, a votação do orçamento ter sido apertada foi uma diferença bem pequenininha, Exato. Né? Isso é incomum, realmente. E já é um sinal, né? Os relatos de que até falaram na cara, né, do Casares que ele tem. Tudo isso não costuma acontecer no São Paulo, né? O Médicis, que é um conselheiro do clube, chegou a bater boca com o presidente Júlio Casares. Os relatos são que o presidente tem demonstrado assim um abalo emocional diante de tudo que está acontecendo, né? Até a fisionomia dele já é diferente. Sinceramente, a pressão é tão grande que eu não sei se o Júlio Casares vai resistir. E tem um detalhe também, né, Gui? Você citou isso tudo e a torcida organizada, que até então era uma aliada forte do Casares, já também pulou do barco. Porque ela já percebeu, né? Ela já percebeu. Imediatamente depois do escândalo que apareceu na última semana, duas pautas foram levadas para o presidente do conselho, né? A separação do futebol do social, certo? Isso é um sonho, né? Isso aí é um desejo de muito clube, mas não é tão simples de acontecer. E o modelo SAF, né? Que isso precisa ser aprovado por todos, né? Conselho e Assembleia Geral dos Sócios. Isso hoje é permitido no São Paulo? Não é. A ideia é que o clube esteja preparado para receber, né? Mas isso precisa passar por todos. Eu acho que antes de SAF você tem que pensar e debater uma reforma de estatuto, né? Exato. O São Paulo vai com esse modelo de votação até quando? Já estamos com o Caio. Algo até que a gente pode conversar com o Caio. Essas duas pautas, elas mexem bastante com o torcedor são paulino. São duas pautas populares. Não deixa de ser uma estratégia para tentar, de alguma forma, abafar o que aconteceu na última semana. Ô Caio, você tá de volta com a gente e você falava, na hora que a gente interrompeu, sobre justamente a votação mais apertada em relação às contas. A votação mais apertada é um sinal que os conselheiros do São Paulo estão revoltados, a palavra é essa, com o que vem acontecendo. Muitos já desconfiavam, mas com a explosão desse áudio de exploração clandestina de camarote, veio à tona e a debandada começou, né? A gente sabe que é difícil, mas o trabalho está sendo feito de convencimento de muitos que ainda não conseguiram acordar e perceber que o São Paulo precisa ser passado a limpo. Ivan Drago, sua pergunta a Caio Forjás, a gente pode colocar na oposição São Paulina e nesse momento eu acho que é um dos que está tentando endireitar a coisa lá, Ivan. Na verdade a gente tem visto uma mobilização diferente, né, diante de tudo que está acontecendo. Eu queria mais focar nessa parte A oposição tem trabalhado bastante para tentar o impeachment do atual presidente. Reunir mais assinaturas lá, né? Que eram 41 e tudo mais. Só que você conhece, como poucos, como funciona o São Paulo internamente. Você de fato acha que isso é possível? Ivan, eu penso que a gente tem que trabalhar com as disposições do estatuto vigente. Então, dentro do Estatuto do São Paulo, existe a possibilidade de chamar uma reunião extraordinária para debater a destituição do presidente. Se nós vamos conseguir ou não, são outros 500. Nós vamos trabalhar para levar o presidente à avaliação do Conselho e, posteriormente, tentar submeter essa proposição a Assembleia de Sócios, Assembleia Geral de Sócios. Mas veja bem, se a gente, independente de conseguir ou não destituí-lo, as explicações vão ser dadas de forma transparente,
de modo que a torcida entenda o que se passa. Não dá para admitir, depois de um escândalo dessa monta, o presidente se manifestar via nota, sendo que ele é uma pessoa altamente comunicativa, que sempre se valeu de redes sociais, vídeos, fotógrafos, enfim, de todos os mecanismos disponíveis para uma boa comunicação, e vem com uma nota pragmática que nada diz diante de uma extrema gravidade. Óbvio que não vai ser fácil, mas o movimento está crescendo internamente, vem ganhando corpo. Eu tenho recebido ligações, inclusive de madrugada, as pessoas não param de trabalhar, e eu acredito que se nós conseguirmos convencer os demais conselheiros que o melhor para o São Paulo é a gente começar esse trabalho de uma nova gestão antes da próxima eleição, através do vice-presidente, que permaneceria e teria o apoio dos bons são paulinos, eu acredito que seja possível. Uma missão difícil, um jogo duro de jogar, mas a gente está trabalhando para tentar resgatar o São Paulo. Ô Caio, a última reunião do Conselho, ela foi bastante agitada, até informações surgiram a respeito de um bate-boca do Médicis, que é um conselheiro, com o presidente Júlio Casares, enfim, e depois com, se eu não me engano, com o presidente do Conselho, Oten Aires. Você pode nos trazer detalhes de como foi essa reunião mais agitada, essa última, por gentileza? A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho, que observa as disposições do Estatuto, inclusive no que concerne ao tempo de 10 minutos para cada conselheiro falar. Então, se eventualmente um conselheiro precisa falar um pouco mais, ele muitas vezes é cortado e interrompido, em especial se for oposicionista. Quando o Médicis foi falar, ele falou de uma forma contundente sobre o que precisava ser dito. Depois, numa fala de um outro conselheiro, que eu não me lembro qual foi o Jaime Franco. Eu até saí da sala porque o Jaime sempre defende a situação e no momento que ele foi falar, eu saí para tomar um copo d'água, porque eu não aguento mais a ladainha da defesa dos situacionistas, porque parece que vivem num mundo paralelo. Mas, de todo modo, me parece que ele citou o Médicis, e o Médicis pediu a palavra, e quando o Médicis pediu a palavra, ele falou o que os 20 milhões de São Paulinos queriam falar na frente do presidente, mas com educação, respeito e respeito. Só que ele foi um pouco mais contundente, dizendo que o presidente deveria renunciar, que seria melhor para ele e para o clube. O presidente sequer respondeu e teve uma discussão. O presidente do conselho disse que ele estava falando bravatas, e ele acho que o chamou de bravateiro. Eu não tenho certeza aí da ordem cronológica do diálogo, mas foi mais ou menos nessa linha. Mas a imprensa exagerou um pouquinho, não houve embate físico muito perto do presidente. Ao final da reunião teve sim, entre o líder do grupo Participação e o presidente do Conselho Deliberativo, chegaram mais próximo, mais perto, e alguns conselheiros aí contiveram para que não houvesse qualquer confronto físico. Estamos conversando com o Caio Forjaz, né, membro da oposição São Paulina. Ô, Gaviva, depois você vai reunindo aí a galera, que eu tô vendo o pessoal no chat perguntando. Vou rodar o Solero, o Guigui, depois você também com a mensagem aí, a participação da galera, e se você tiver alguma dúvida também, tá, Gavião? Vamos lá, Gustavo Solero, a sua pergunta pro Caio. Caio, boa tarde, obrigado por participar conosco por aqui. Eu queria entender como vocês hoje da oposição estão se movimentando para fortalecer também esse grupo, né, e colocar em prática algumas ideias que vocês têm a favor do São Paulo Futebol Clube. Como tem sido todo esse trabalho, não só para buscar, né, a saída do presidente Júlio Casares, mas, caso isso aconteça também, de vocês ajudarem o São Paulo com as ideias para que o tricolor paulista viva, né, uma situação melhor do que está acontecendo nesse momento. Antes de falar da oposição, eu penso que a gente tem no momento um objetivo, que é fazer as apurações necessárias para o escândalo que aconteceu. Essa é a primeira medida que o São Paulo tem que pensar e tomar. E acredito que todos os conselheiros, situacionistas e oposicionistas que queiram o bem do São Paulo estão engajados nisso. O Conselho
nem a torcida vão deixar que esse fato seja esquecido e arquivado como outros similares o foram há um tempo atrás. Com relação à política, nós estamos conversando com muitos conselheiros, situacionistas, que pactuam do nosso entendimento, que concordam com o nosso entendimento, e temos um projeto de austeridade, de governança, de uma limpeza do São Paulo. São Paulo precisa de uma auditoria imediata para que coisas desse jaez que nós temos passado não ocorram mais, né? Então, os situacionistas têm conversado com a gente e me parece que já não existe mais aquele domínio pleno que existia outrora. Então, a nossa conversa tem sido bastante profícua e vamos seguir em frente, trabalhando pelo bem do São Paulo. Ô Caio, o Guilherme que tá falando, boa tarde para você, amigo. Eu queria saber, Caio, se entre vocês, oposicionistas, existe alguma conversa, existe alguma ideia, de alguma maneira, é debatida essa separação tão falada, né, do futebol, do social, uma mudança de estatuto. Porque, assim, uma coisa que eu percebo, São Paulo é gigantesco, né, Caio? E tem uma das maiores torcidas do país. E uma coisa que a gente percebe muito conversando com torcedores chamados de comuns, né, que para mim são a alma de todos os clubes, e com amigos que torcem para o clube, você percebe um anseio, a pessoa se sente assim, de alguma maneira, sem poder agir pela grande paixão da vida dela, que muitas pessoas tratam o futebol, tratam o clube dessa maneira. E nós temos exemplos de outros clubes, de rivais, que também viviam situação parecida e modernizaram a sua maneira de votar, de escolher presidentes, enfim, e hoje permitem uma participação maior àquele que quer, de alguma maneira, se engajar nesse tipo de situação. Existe alguma conversa na oposição do São Paulo sobre isso, Caio? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma das nossas propostas na eleição passada era a abertura do voto para o sócio e para o sócio torcedor. Se a gente puxar aí todas as nossas postagens, publicações, não só eu, como o Fábio Machado, Flávio, o Flávio, bom, enfim, tantos outros colegas de conselho, Miguel, a gente sempre propôs a votação direta para o sócio. São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil em se tratando de eleições. A votação indireta através de 260 conselheiros, sem dúvida mitiga aí a abertura de renovação dos quadros e da diretoria do São Paulo. Então a gente tem sim proposta, já até fizemos movimentos para colher assinaturas, tentando também levar para uma assembleia extraordinária, mas é muito difícil fazer isso, precisa de dinheiro, precisa de mobilização de pessoas, enfim, mas a gente tem trabalhado, conversado internamente e sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir tomar o poder do São Paulo, seja através do estatuto, com essa medida que a gente está tomando ou por eleição, a tendência é que a gente abra para o sócio votar e posteriormente para o sócio torcedor. Que é o caminho mais normal, né? O caminho hoje mais, digamos que, justo, né? Porque ainda acho que sócio-torcedor é uma discussão maior, mais ampla, mas o sócio do clube, pelo menos é assim que Corinthians, né, Palmeiras e Santos tem feito aí as suas escolhas do presidente, ou dos presidentes. Gaviva! Vamos lá, Caio Forjaz com a gente, membro da oposição São Paulina. Você está reunindo aí várias perguntas dos ouvintes, então manda bala aí, Gaviva. Boa tarde, Caio. Eu separei duas perguntas aqui dos ouvintes. Tem aqui o Diego Basílio perguntando se é real a possibilidade de banir os conselheiros que estão envolvidos aí nos lances dos ingressos. E o Ricardo José te perguntando se Marco Aurélio Cunha pode sair candidato a presidente. Obrigado, Gavião. Juridicamente é totalmente possível que a consequência extrema, que seja expulsão, seja aplicada. Contudo, a gente precisa que seja aplicado o devido processo legal, oferecendo contraditório e ampla defesa para os acusados e para as pessoas envolvidas e que seja feita uma ampla investigação. Eu acredito plenamente nessa possibilidade e qualquer outro resultado certamente vai me surpreender e vai revoltar muito a torcida São Paulina. E com relação à outra pergunta, o São Paulo tem excelentes quadros, excelentes nomes que poderão eventualmente ocupar a presidência do clube agora ou depois. Agora seria o Macis se a gente conseguisse destituir o presidente atual. O Macis é um empresário renomado, construiu sua
carreira aí no ramo de estacionamentos, tem outros negócios, enfim, é uma pessoa que goza da nossa confiança, apesar de estar próximo do presidente Júlio nesses últimos anos. Mas é um quadro do São Paulo que por muitos anos esteve ao lado de Fernando Casal de Rey, Pimenta, nos anos que nós conquistamos grandes títulos. E agora não é hora de falar em nome, né? O Marco também é um excelente quadro, sempre vai ser lembrado, porque é um profissional do futebol, que dialoga com jogadores, com empresários, enfim, é um cara do ramo, né? Não é um cara que caiu de paraquedas, mas sem dúvida ele pode agregar muito e é um dos nomes que, eventualmente, o grupo situacionista e oposicionista que formarão uma nova chapa vão avaliar. Ô Caio, vou te liberar já, mas só pra gente finalizar, e aquele empresário lá, o Diego Fernandes, né, que tem chamado muito a atenção nas redes sociais pelas influências que ele tem, né, me parece um cara ali bem relacionado e São Paulino, né, com algumas ideias. Existe alguma coisa, algum tipo de conversas com ele pra, de repente, poder ajudar de alguma forma o São Paulo nesse momento? Eu tive um contato com o Diego Fernandes por conta de alguns amigos em comum e foi marcado um almoço, a gente bateu um papo, mas nada muito contundente. Ele não trouxe nenhuma proposta por escrito, concreta, valores, enfim, fazendo valuation de São Paulo, estabelecendo o que ele quer. Ele só disse pra gente que o objetivo dele inicial era conseguir que fosse feita a separação do social com o futebol e para posteriormente que ele traria investidores para o São Paulo. Mas sem falar em valores, em modelo de proposta, então é algo ainda muito sem conteúdo para que a gente possa apreciar. Mas volto a dizer, se ele quiser, tanto eu como muitos situacionistas e oposicionistas estamos abertos a ouvi-lo e abrir os caminhos para o São Paulo para eventualmente uma SAF. Mas eu gostaria de consignar o seguinte para a torcida São Paulina, como bem disse o Ivan aí, a SAF é a palavra mágica, né, da moda, todo mundo fala, acha que vai resolver. A SAF não necessariamente é a solução, tá cheio de clube aí com SAF que não resolveu. O primeiro e o segundo colocados do brasileiro e que ganham todos os títulos ultimamente não são SAF, mas a gente pode sim estudar a SAF, buscar um modelo que seja adequado e que o São Paulo volte a estar no lugar que sempre mereceu, que é das conquistas e não nas páginas policiais como nós estamos nos últimos tempos. Obrigado, Caio Forjaz, né, membro da oposição São Paulina, batendo esse papo com a gente aqui na TMC. Bom final de ano, boas festas, Caio, e certamente numa outra oportunidade vamos voltar a falar, porque 2026 promete ser um ano bastante intenso pro São Paulo, tá certo? Brigadão. Muito obrigado, boas festas para vocês também, um abraço. Obrigado, Caio Forjaz, batendo papo com a gente aqui na TMC.